Olá, grande abraço, amiga internauta da NebTV. Estamos aqui no estádio Bezerrão, na cidade do Gama, para fazer mais um bate-papo, mais uma entrevista, realmente prestigiando gente do futebol de Brasília. E eu tenho a grande satisfação, o prazer de ter aqui ao meu lado, à minha direita, o Santos, um dos grandes jogadores que o futebol de Brasília já produziu. Bicampeão candango pelo Brasil, um jogador que teve carreira em Portugal e que realmente acabou produzindo um grande jogador também. À minha esquerda aqui, o Luiz Gustavo, jogador de 19 anos, que está há muitos anos na categoria de base do Barcelona e que proporciona a nós aqui essa entrevista para a gente contar um pouco da história desses dois jogadores, tanto o Santos pai quanto o Gustavo filho. Então, para começar, Santos, você que construiu a tua carreira aqui no futebol de Brasília, foi campeão, bicampeão pelo Colorado da capital. Você vê hoje o Gustavo, teu filho, que você desenhou a carreira dele atuando pelo Barcelona B com a grande perspectiva de conseguir chegar ao time principal. Dá uma satisfação muito grande do trabalho que você fez como jogador e agora como pai, ajudando na carreira dele, né, pro Santos? Realmente a gente procura passar, eu procuro passar tudo pro Gustavo, tudo aquilo que eu fiz no futebol de Brasília, fiz no Vasco, fiz na Portuguesa e depois em Portugal. E procuro mostrar para eles as dificuldades, o que tem de bom no futebol, as coisas erradas, para que ele não possa chegar à melhor posição possível dentro do futebol. É isso, estamos aqui com o Gustavo. Gustavo, aos 19 anos você já tem esse privilégio de ter conseguido vários títulos nas categorias de base do Barcelona, está hoje no Barcelona B com perspectiva de conseguir atingir o máximo, que é o time principal. Fala um pouco da importância, cara, que teus pais tiveram até você chegar a esse momento, né, e poder vislumbrar adiante, né, realmente até um momento maior. Eu acho que é muito importante, né, o apoio da família em todo momento. Acho que na minha situação, por ter saído tão cedo daqui de Brasília e ter ficado lá sozinho, acho que foi muito importante para dar incentivo a seguir adiante, né? Porque tem muitos momentos que você se sente só, você tem vontade de voltar, mas eu acho que é muito importante o apoio da família. Já são quantos anos de Barcelona até ter alcançado o time B? Já são 7 anos, desde os meus 12 anos eu tô lá jogando. Conta um pouquinho desse início na escolinha do Cruzeirinho com teu pai, que realmente fundou a escolinha e que fez esse início de trabalho de base. Sim, eu comecei aqui na escolinha do meu pai, né? Acho que foi meu primeiro clube, assim, que eu comecei a jogar futebol sério, porque antes era mais brincadeira, ia pros treinos com ele. Mas eu acho que foi, assim, um momento da minha vida muito importante, foi onde eu aprendi muitas coisas. Acho que eu saí muito cedo daqui, mas tive a sorte de começar muito cedo a jogar e acho que aprendi muito aqui também. Santos, esse início na escolinha do Cruzeirinho, um trabalho que você montou, que você organizou, foi onde você começou realmente a passar tudo aquilo que você achava que era interessante para começar, para dar uma base forte, contundente, para ele poder desenvolver com o talento que ele apresentou com o passar do tempo, né? Logo que eu voltei de Portugal, eu fiz essa escolinha e realmente nessa escolinha surgiu alguns jogadores. E tudo aquilo que eu aprendi, não só para o Gustavo, mas para os outros também, tentei mostrar aquilo de bom que eu aprendi e também as coisas ruins que eu vi no futebol. E você sabe que hoje as crianças hoje já pensam em, como que eu posso dizer, já ser um Cristiano Ronaldo na vida. Eu acho que não é por aí, eu acho que a gente tem que subir degraus por degraus, e onde o Gustavo conquistou tudo isso. Chegou aos 12 anos no Barcelona, subiu categoria por categoria e hoje está no Barça B, procurando sempre fazer o de melhor para tentar chegar ao profissional. Gustavo, ele conquistou tudo que era possível nas categorias de base do Barcelona, realmente teve um desempenho sensacional e por isso atingiu o Barcelona B. Gustavo, queria que você destacasse, você lembrasse, cara, os principais momentos, a temporada que foi marcante para você realmente, que você inclusive fez gol em campeonatos decisivos lá na Espanha e que realmente credenciaram você a alcançar o Barça B. Lembra? Rememora um pouco esses momentos que você teve fantásticos lá nesse teu caminho até atingir o Barça B. Olha, eu acho que assim, títulos que eu mais lembro, acho que eu vou guardar para sempre, nós ganhamos a Copa Nike, a fase do mundo, contra o São Paulo, em Manchester. Acho que foi o meu primeiro jogo num estádio grande, um estádio que eu via pela televisão e nunca imaginei que ia jogar. E tive a sorte de jogar e ganhar. E ganhei a Copa Nike. Ano passado também ganhamos a Campeonato da Espanha, a Copa dos Campeões, a Copa do Rei. Acho que foi, para mim, acho que foi o ano mais importante para mim, foi ano passado, pudemos ganhar tudo. Foi o ano que eu consegui me consolidar lá e eles chamaram pro Barça B. Eu acho que é um ano que vai ficar guardado para minha memória o ano passado.
Contar um outro detalhe interessante da carreira do Luiz Gustavo. O Gustavo, além de ser esse jogador que foi cedo para as categorias de base do Barcelona, ele também, por ter nascido em Portugal na época que o Santos jogava lá, ele tem dupla cidadania, então ele defende a seleção portuguesa de base. E realmente ele tem até essa possibilidade de conseguir alcançar realmente titularidade no futuro pela seleção portuguesa. Pedir para o Santos contar um pouco dessa história e de como é que você vê, Santos, essa perspectiva que o Gustavo tem de realmente atingir uma posição na seleção portuguesa, já que realmente foi possível fazer essa naturalização, vamos dizer assim. Aliás, ele nasceu em Portugal para poder atuar pela equipe lusitana. Realmente ele nasceu em Portugal. E assim que ele completou 15 anos, surgiu uma oportunidade para ele jogar na seleção de sub-16 de Portugal. Ele foi convocado e a partir daí ele sempre foi convocado na sub-16, sub-17, sub-18 e agora está na sub-20. E é o que eu falo para ele, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre, cada dia melhor, mostrando as capacidades, aprendendo com os erros e também procurando sempre fazer o melhor. E esse melhor não é porque é meu filho, mas ele sempre procura fazer. Tanto que hoje ele está no Barcelona B, na seleção do sub-20, sempre sendo convocado. Então, eu acho que ele tem que aproveitar essa chance que a seleção portuguesa deu. Se foi a seleção portuguesa que deu essa chance para ele, ele tem que aproveitar. E eu procuro sempre mostrar para ele que cada jogo ele tem que mostrar tudo aquilo que sabe. A cada convocação ele também tem que mostrar que ele tá feliz, está contente em poder estar na seleção, porque não é qualquer um hoje que pode chegar no Barcelona, está na seleção de sub-20 de Portugal, subindo todas as categorias, no Barcelona também subindo todas as categorias. Então eu acho que ele tem que aproveitar isso, ele tem que mostrar para as pessoas que ele está ali não só para ser mais um jogador, mas sim para ajudar o grupo a cada dia ser melhor. É isso. E pela seleção portuguesa, o Gustavo também já alcançou algumas alegrias, conquistas de torneios. Queria, Gustavo, que você falasse um pouco disso, dessa lembrança de conquistas que você tem pela seleção portuguesa e como é defender uma seleção tão importante quanto a de Portugal. Não, eu acho que é um sonho para qualquer jogador, é poder jogar na seleção de um país, né? Você tá entre os 20 melhores no país, eu acho que é um orgulho muito grande para qualquer jogador. Eu acho que é o prêmio que todo jogador quer alcançar, é poder ser convocado com a seleção. Lembro muito de torneios que tivemos, não tivemos tanto torneio importante, só foi a fase mesmo dos europeus, conseguimos passar, mas para a fase importante não conseguimos. Mas tem vários torneios que, assim, foi o meu primeiro torneio, foi no Algarve, acho. Sim, foi no Algarve. Foi o meu primeiro torneio que eu ganhei, consegui fazer gol, jogar bem. Eu acho que foi um torneio que vai ficar guardado por ser o primeiro torneio que eu joguei na seleção portuguesa. A perspectiva olímpica, ela existe atualmente, você defender na seleção sub-20. O sonho de repente, disputar a Copa do Mundo do Brasil pela seleção principal de Portugal é uma coisa iminente também, né, Gustavo? Como é que você lida, cara, com essa possibilidade de realizar um sonho teu e com certeza um sonho do teu pai também, de representar a pátria portuguesa, porque é uma pátria, a segunda pátria de vocês, eu imagino, né, numa Olimpíada ou no Mundial? Olha, eu acho que vai ser um sonho poder conseguir isso, mas eu não procuro pensar muito nisso. Eu acho que a Copa do Mundo está muito para frente. Eu acho que tem que trabalhar cada dia e se surgir a oportunidade, seria muito boa poder jogar uma Copa do Mundo no Brasil, né? Que é o segundo país onde eu quase vivi quase toda a minha vida, foi aqui. Eu acho que é uma coisa assim que, se acontecer, vai ser um sonho, mas eu não procuro pensar nisso, procuro trabalhar cada dia e o que tiver que ser, será. Depois que o Gustavo trabalhou nas categorias de base do Barcelona, já disputou torneios pela seleção portuguesa, ele alcançou no início da última temporada um convite do Pep Guardiola, ex-técnico do Barcelona, para disputar a Audi Cup, que é a competição que abre a temporada do futebol europeu. Participaram dessa competição o Bayern de Munique, o Barcelona, o Internacional de Porto Alegre, e o Santos acompanhou essa convocação do Gustavo para disputar a Audi Cup aqui do Brasil, não foi, Santos? Assistiu as partidas. Queria que você contasse como é que você viu de longe, como é que foi a tua satisfação de ver o teu filho integrado ao elenco profissional para essa competição. Não jogou, mas estava lá pronto para, se realmente fosse acionado, para poder vestir a camisa do Barcelona principal. A felicidade é muito grande, porque o que vem na minha mente é um garoto que saiu de uma escolinha, de um campo de terra, e hoje, com todas as condições, está no Barcelona. E ser convocado pelo Pep Guardiola a fazer uma pré-época,
pelo profissional e disputar um torneio tão importante como esse, vou te falar a verdade, eu chorei. Chorei porque é difícil hoje em dia você ver uma pessoa chegar no Barcelona e subir todas as categorias, chegar no profissional, não jogou, mas eu acho que o mais importante de tudo isso, ele ter sido convocado, ele tá junto com o grupo, ele ter ido para esse torneio e estar junto com o grupo, conhecer o grupo, ver as coisas boas que esse grupo teve, que tem até hoje, procurar aprender a cada dia, olhar o jogador que ele tem na posição dele, como joga, o que é bom, o que é ruim. Então isso foi importante demais. Então, não só esse torneio, mas essa época toda, até o Guardiola sair, ele foi várias vezes convocado para treinar, foi várias vezes convocado até para ir para o banco. E eu acho que isso é muito importante, não só para ele, mas também para aqueles jogadores que estão aqui em Brasília, os garotos que estão começando hoje, ver que o sonho é possível. E esse sonho foi realizado. Não jogou, como você falou, e eu também estou te falando, mas só dele estar no grupo, junto com aqueles jogadores todos, os melhores do mundo. Para mim hoje, Barcelona tem o primeiro, segundo, terceiro, 4 jogadores melhores do mundo. E poder estar nesse grupo, eu acho que é importante demais. Para um jogador que saiu de Brasília, para o futebol desacreditado, que você sabe que é, apoio zero, nenhum, jogadores que têm condições, mas não tem pessoas ao lado para ajudá-lo. Então, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor. E eu sempre, não só eu, como a mãe, a própria irmã, que hoje também mora no México, casado com o jogador, esteve sempre ao lado dele, nas horas ruins, nas horas boas, e vamos estar sempre, para que ele possa crescer a cada dia, ou seja no Barcelona, ou seja num clube qualquer. Você vê como esse apoio da família é fundamental, né? O Gustavo conseguiu causar essa emoção toda na família e é todo mundo que conhece o futebol dele quando foi relacionado para disputar a World Cup e causou essa emoção toda sem jogar. Imagina quando jogar, hein, Gustavo? E outra coisa, ele não jogou, mas é o primeiro título que ele tem, um título que deve ser considerado e que eu imagino que para você é inesquecível e importante essa primeira experiência que você teve de uma série que estão por vir, que é inevitável, né, Gustavo? Eu acho que foi um título importante, né? Poder estar lá no meio de tantos jogadores bons, acho que eu nem imaginava que eu poderia estar no meio deles, compartilhar vestiário com eles, compartilhar momentos. Acho que é uma coisa que tem que guardar para sempre, que não é todo dia que passa isso, né? Tá do lado de jogadores como Xavi, como Iniesta. Messi também, que é espetacular, mas é assim, tem que acostumar, tem que fazer o nosso, tem que tentar aprender cada dia deles, que é um privilégio estar lá com eles. Aproveitar que a gente está ao lado aqui, um jogador que convive praticamente o dia a dia dos atletas profissionais do Barcelona. Conta um pouco de como é o Messi, o Xavi, o Iniesta, esses jogadores sensacionais, fantásticos. Como é que é a parte humana desses jogadores? Porque jogando a gente sabe que eles são sensacionais. São jogadores que além de serem fantásticos também têm uma humildade muito grande, Gustavo? Olha, eu tenho que te falar que sim, que são jogadores que por tudo que eles têm, por tudo que eles conquistaram, são jogadores super gente boa, vocês verem eles assim, são jogadores normais, são pessoas como eu, como você, só que claro, fazem o seu trabalho muito bem, conhecido mundialmente, mas eu sou falar que são muito humildes, Xavi, Iniesta sempre ajuda as pessoas, os que vêm de baixo, sempre estão ajudando, acho que são um exemplo para todos os jogadores seguir, porque eu vejo jogadores que ainda não conseguiram ganhar nada e são muito metidos e tal, e você vê jogadores como Xavi, como Iniesta, que tem tudo, todo mundo conhece, aí tem tudo na vida, jogadores super humildes, que como se você vê os Iniesta vivendo normal, você pensa que não, esse cara é muito tranquilo, não ganhou nada. É uma pessoa normal. Acho que é um exemplo para seguir para todos os jogadores, é olhar o time, não só esses jogadores, mas o time inteiro do Barcelona, é uma humildade só, eles são seres humanos, são pessoas normais como todos. É uma grande lição aí para todo mundo que está assistindo, né? Que além de ser difícil se manter quando você chega no auge, uma coisa que é fundamental é a humildade, você lembrar sempre de onde veio e continuar tratando as pessoas da mesma forma, independente do status que você atinge. Essa impressão que o Gustavo passou, Santos, de jogadores realmente humildes, sérios, trabalhadores, é a mesma visão que você tem lá também? Eu posso confirmar tudo isso que o Gustavo falou. Realmente, essa humildade que esses jogadores de nomes que o Gustavo acabou de falar tem, é muito grande. Eu pude conviver com alguns, de estar com eles em alguns momentos, e você vê que por ser esses jogadores do Barcelona,
com essa grandeza toda, são pessoas muito humildes. Pessoas que... E lá no Barcelona tem uma coisa que eu acho que é muito importante em todas as categorias, em todo futebol. Aquele jogador que está subindo de categoria por categoria, a categoria que ele sobe é sempre bem recebido. Eles têm sempre o apoio. E você falou em emoção. Eu tive uma emoção esse ano que vou falar hoje para você, que foi quando ele jogou a primeira partida no Barça B. Aquilo para mim foi assim fundamental, porque ele vinha do juvenil, não vinha sendo convocado e de repente foi convocado, jogou e posso te falar que foi o melhor jogador em campo. No outro dia a imprensa toda elogiando. Só que no Barcelona hoje não tem titulares, tem sim um grupo. E esse grupo hoje é titular, amanhã é reserva, às vezes nem pode ser convocado. Então tudo isso aí, a gente falando, as pessoas podem pensar até que é mentira. Mas é a realidade hoje do futebol, se chama Barcelona. Porque não contrata, vai buscar na base e essa base dá conta de resolver o problema daqueles jogadores que não estão jogando. Então, é o que eu sempre falo para o Gustavo. Eu acho que o trabalho e a dedicação a cada treino, a cada jogo, é importante para ele chegar no top. E esse top só se chega trabalhando. É verdade. O Santos falou da estreia do Gustavo no time B do Barcelona na última temporada. Eles ficaram em 8º nesse primeiro campeonato que essa geração que ganhou tudo nas categorias de base infantil e juvenil do Barcelona alcançaram. E como o Santos falou, o Barcelona ele é um grupo. A concorrência por posições ela é muito grande, principalmente na posição do Gustavo. E o Gustavo está muito ciente disso, mas nem por isso vai deixar de trabalhar, de se dedicar para alcançar o grande sonho dele e da família, que é de realmente se firmar nessa equipe titular do Barcelona, que é uma batalha que não é nada fácil, né, Gustavo? É complicado, né? Se você for analisar na posição que eu jogo, tem jogadores muito grandes. Tem, como eu estava te falando, de Jonathan dos Santos, tem o Busquets, tem jogadores que já fizeram tudo, com tão pouca idade já ganharam tudo. Mas eu acho que tem que trabalhar, tem que trabalhar cada dia e não pensar muito na frente, né? O que tiver que ser, quando tiver que ser, será. Se não for no Barcelona, pode ser em outra equipe, o futebol não acaba lá. Mas quero ficar lá, só que é o que eu te falei, se não tiver a mesma oportunidade, quero ser jogador, não quero parar ali e sair do Barcelona acaba não. Acho que tem várias equipes boas no mundo que podem jogar, posso fazer minha carreira tranquilamente, mas tem que trabalhar para ver se eu posso chegar no profissional, sim. Desse Barcelona B, para você ter uma ideia do nível de jogadores que a gente tem lá, o irmão do Thiago Alcântara, filho do Mazinho, Jonathan, correto, Gustavo? É jogador desse time. O irmão do Giovanni dos Santos, jogador mexicano, também atua nesse Barcelona. Escala esse Barcelona campeão de tudo nas categorias de base e que hoje está no B, só para a gente apresentar alguns jogadores que podem aparecer realmente tanto no Barcelona quanto no futebol mundial aí, Gustavo. Olha, na equipe B tem vários jogadores bons, né? Começando pela defesa, tem um que subiu agora, tem um Bartra, tem um Montoya também, defesa direita, que é muito bom. No meio de campo tem o Jonathan dos Santos, tem o Rafa também, já estrearam. Acho que é uma das promessas que tem lá no Barcelona, que estava falando muito, é o Gerardo Lufeu, um que joga de extremo direito, um jogador 94, muito bom, já estreou na Champions, também é muito bom. Também tem um atacante, tem o Telho. Tem vários jogadores, acho que todos os jogadores que estão no B têm possibilidade de jogar no profissional tranquilamente, são jogadores com muita qualidade. Você pode ver que todos os jogadores, os 20 da plantilha, você pode botar que dão conta do recado, são jogadores muito bons. Que eu acho que é a sorte que o Barcelona tem, né? Poder apostar por gente nova e gente que sobe e não tem medo a errar, jogam bem. Acho que é um privilégio que o Barcelona tem. Anotaram aí os nomes aí? São esses aí, o nome de candidatos a realmente serem grandes jogadores. O Santos vai acrescentar um aí que o Gustavo soltou. Gustavo, claro. É verdade. Vamos apostar. É verdade. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui, vocês vão poder conferir nos vídeos que a gente vai colocar para ilustrar essa entrevista que a gente está fazendo com o Gustavo e com o Santos. O Gustavo foi protagonista nas categorias de base do Barcelona onde ele jogou. O grupo era muito forte, mas vocês vão poder perceber como ele era daqueles jogadores que chamava a responsabilidade para si e que ajudava a resolver. Vocês vão ver o porquê que ele alcançou esse status de atingir o time B do Barcelona por conta desse talento que ele tem. Antes da gente falar de futuro, vamos rememorar um pouco o começo. Estou ao lado aqui do Santos, que saiu das categorias de base do Brasília, foi campeão candango na Era de Ouro do Brasília, jogou no Vasco da Gama com Roberto Dinamite, com Romário, só para ficar nesses dois nomes, jogou na Portuguesa, depois foi fazer história no futebol europeu Portugal. Santos, escala um pouco aquele Vasco sensacional que você jogou e a importância, cara, que isso teve
na tua vida para poder passar esses conhecimentos para o Gustavo, de ter jogado com esses jogadores sensacionais como o Dinamite e o Romário? Na minha época era uma seleção, era Acácio, Roberto Dinamite, Romário, Mazinho, Lira, Giovani, Heitor e por aí por diante. Santos, Mauricinho. Então, e eu também cheguei no Vasco na época que alguns jogadores foram campeão da seleção de Toulon, mas eu sempre acreditei que eu podia conseguir alguma coisa no Vasco. Então, a base da luta, do trabalho, da minha namorada, que hoje é minha esposa, que sempre me apoiou, eu sempre procurei fazer o melhor. Sempre, às vezes não jogando, às vezes jogando, sempre procurei fazer o melhor. E o que eu passo para o Gustavo é que a gente tem que estar sempre bem, mesmo não jogando. Por quê? Se você estiver bem e o treinador te chamar, você tem que mostrar que você pode contar com ele. Então o Gustavo está mostrando isso lá. E às vezes a gente falando, eu não gosto, você sabe que eu não gosto de estar falando porque eu sou pai. Eu tenho duas opiniões. A gente tem que estar com os pés no chão, mas também tem que estar preparado para as coisas correr da melhor maneira possível. Agora, se não correr da melhor maneira possível, a gente tem que continuar trabalhando para as coisas acontecer. E eu sempre procuro passar isso para o Gustavo. E eu acho que o apoio, eu acho que importante de tudo isso é o apoio da família. Se a família tiver, mesmo não estando acompanhando, mas estando de longe, apoiando, dando seu apoio total, não só para ele, que é jogador, mas como para minha filha também, que está casado com o jogador, que também teve problemas de arrumar clube. Então, a gente está sempre... Eu falo que a gente lá em casa é um por todos, todos por um. Por quê? A gente está sempre em busca do melhor. E esse melhor é a união da família, é procurar sempre mostrar para ele e para minha filha o lado bom da vida e o lado ruim da vida. Porque eu já tive no outro lado. A minha esposa também já teve do outro lado. E ele, até agora, ele saiu de uma escolinha para o melhor clube do mundo. Isso aí eu posso te falar que é o melhor clube do mundo em tudo. Em base, em futebol, em organização, em material. É a melhor coisa do mundo. Então a gente tem que procurar estar preparado para isso, mas amanhã também tem que estar preparado. Se as coisas não correr bem, ele também encaixar nesse futebol que não seja do Barcelona, né? Então a gente está, é o que eu procuro sempre falar para ele. Às vezes ele chega em casa chateado, a gente está sempre, quando ele abre a porta, a gente já sabe que aconteceu alguma coisa. Só que é um menino que não passa para a gente para não deixar a gente preocupado, mas nós vamos sempre procurando mostrar para ele o lado bom e graças a Deus até agora está tendo um aproveitamento muito bom. Você tem uma ideia da importância da sabedoria, do conhecimento de um jogador como o Santos, que é nada mais nada menos um dos maiores jogadores que o futebol de Brasília já produziu para o futebol brasileiro e mundial. Você pode colocar o Santos tranquilamente na seleção dos 22, dos 11 maiores jogadores que o futebol de Brasília produziu. Aí eu tenho uma seleção aqui na minha cabeça que eu posso falar aqui: Paulo Vitor, Paulo Henrique, Lúcio, Gerson, Augusto César, Sandro, Péricles Carvalho e uma linha de frente ali com Santos, com Dimba, com Washington Coração Valente. Você tem Varley. Posso até sendo injusto aqui de esquecer alguns nomes, mas você pode tranquilamente colocar o Santos entre Pedrinho que jogou com o Santos no Brasília, jogou no futebol do Alan, que jogou no futebol mexicano, jogou no futebol hondurenho. Realmente é uma cidade, esse Distrito Federal, capaz de produzir grandes jogadores que nem sempre tem a facilidade e o apoio para poder alcançar o estrelato, e aí entra a fibra, realmente a dedicação dos jogadores. Santos, falar um pouco de futuro aqui. Primeiro, Gustavo, queria ouvir de você a perspectiva que você tem para a próxima temporada, cara, seu segundo ano de Barcelona B, de convocações pela seleção portuguesa, e de que você prevê depois dessa cirurgia que você fez no peito, né, e está se recuperando para poder fazer a temporada. Qual que é a perspectiva que você tem para a próxima temporada? Olha, eu espero começar a época bem, né? Como você falou, o negócio da operação, tinha um problema no peito, mas já está tudo resolvido. Acho que esse ano é o ano mais importante da minha carreira. Acho que é o ano que eu tenho que consolidar no futebol profissional. Acho que é o ano mais importante e espero que tudo vá bem, que comece a temporada bem, que possa fazer mais jogos e possa correr tudo bem. Santos, futuro acompanhando o Gustavo nessa carreira dele sensacional até o momento, e que tem tudo para realmente
ir ainda mais longe. Pensando em algum projeto pessoal aqui no Brasil, ou tuas atenções elas estão todas voltadas realmente para poder acompanhar o Gustavo, né, por esses próximos anos? Não, a minha intenção é sempre estar acompanhando o Gustavo. Caso eu volte para Brasília, eu tenho alguns pensamentos em montar uma escolinha novamente, ou fazer um curso para ser treinador. Mas você sabe que essa vida é uma vida meia complicada. Mas o meu pensamento no momento é estar ao lado dele, principalmente o que você falou, nesse ano. Porque eu acho que esse ano é um ano chave, é o ano que ele pode dar o salto. E eu tenho certeza, com trabalho e dedicação, humildade, que eu acho que essa palavra é fundamental em qualquer trabalho, ele vai conseguir. É só ele trabalhar, fazer tudo aquilo que o treinador pede, sério, que ele vai conseguir chegar no Barcelona. E se não for no Barcelona, que seja também no clube que possa dar condições a ele de ele fazer um bom trabalho. Porque futebol é aquilo que eu falo. Eu sou pai. Mas também, se hoje eu fosse um empresário e chegasse vendo ele jogar, era o jogador que eu pegava. Tá? Mas eu procuro sempre ver o outro lado também. E eu, com o pai, bom jogador. Sem o pai, ótimo jogador. É isso. Antes da gente finalizar, vamos pegar um bloquinho aqui pra gente falar das resenhas desse mundo sensacional da bola. Tem ao meu lado aqui o Santos, que é um jogador que, dispensa apresentações. O Gustavo, que tem esse privilégio de ter feito a base dele do Gama. Então, com certeza, eles têm histórias inusitadas, curiosas, pra gente descontrair um pouco, contar um pouco pra eles. Santos, o que você lembra aí de situações inusitadas, de coisas que o futebol proporciona, que a gente vai viver a vida inteira e ainda não vai ver tudo que o futebol apresenta, né? O que você lembra aí de situações assim engraçadas do futebol da tua carreira de jogador, ou mesmo depois que tu parou, que é típico desse esporte fantástico que é o futebol? Eu tenho várias. Eu tenho uma que eu não posso contar aqui porque senão é fora de horário. Mas eu acho que para mim a melhor foi em Portugal, quando eu estava... Eu tenho uma também no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Vasco, eu morava na concentração do Vasco, e depois passei a morar sozinho, e o Mauricinho tinha uma moto, CB400, e eu ia de 11, ele falou, não, a partir de hoje você vai comigo, né, na moto. E ele era menor do que eu. E, poxa, naquele trânsito do Rio de Janeiro, ele andou a 120 na moto. Nossa. E falei, olha, a partir de hoje eu vou pegar meu ônibus e você vai com a sua moto, porque com você eu não ando mais. Porque eu morro de medo de moto. Essa aí foi no Rio de Janeiro, né? A outra que você não pode contar por conta do horário, a gente cria a censura, você desconta ela aí. Eu estava no Braga, e você deve conhecer o Paulo Henrique, que hoje é treinador do Júnior do Flamengo, que foi campeão da Taça São Paulo ano passado. A gente morava junto e na concentração a gente tem muita aquelas brincadeiras de um pro quarto brincar com o outro. E o nosso goleiro pegou, foi no nosso quarto, saqueou no nosso quarto, e ele falou assim para mim, Santos, tranquilo que nós vamos pegar ele. Aí foi no banheiro, fez botou no jornal e pegou a chave na recepção, abriu o quarto do goleiro, botou embaixo da cama dele e fechou o pacote. E quando nós chegamos à noite do treino, aquele cheiro, nós estávamos pré-época, aquele cheiro insuportável, e eu e Paulo Henrique, quietinho. E ele ficou sabendo que foi a gente que fez aquilo. Ele correu atrás da gente no hotel, para ir, Então isso aí para mim foi demais. Conseguiu pegar, Santos? Nada. Correu atrás de vocês com o pacote? No outro dia, nada. No outro dia, no café da manhã, no pequeno almoço, ele falou assim, vocês dois, a hora que eu pegar vocês dois, sem o treinador ver, não, descer a porrada em vocês. Mas o que daí foi só, passou, e você sabe que a pré-época em Portugal é muito forte. Então à noite a gente fica ali naquela brincadeira, começamos outras brincadeiras e aquilo dali passou, acabou. E até hoje eu conto, essa semana mesmo eu estive conversando com o Paulo, e eu comentei isso com ele falou, pô, você não esqueceu ainda isso? Eu falei, não, ainda não. São memórias marcantes de pré-época, de pré-temporada, como o Santos falou, e você imagina o alvoroço que deve ter sido nesse hotel, né? Um jogador correndo atrás de outros dois, acordando todo mundo, realmente é uma imagem que deve render lembranças, alegrias sensacionais. Agora, Gustavo, em 7 anos de Barcelona aí, em tudo que você já conviveu nesse mundo do futebol,
que você lembra de inusitado aí, que realmente é coisa que só acontece nesse ambiente de futebol mesmo, que você tem para contar para os nossos internautas? Nossa, tem muita mesmo, ainda mais que a gente somos jovens agora, mas antes mais, agora nem tanto. Mas antes era uma bagunça, a gente ia pro hotel, fazia guerra de tudo, pegava os extintores do corredor e começava a molhar tudo. Era uma bagunça, pegava as camas, fomos num quarto um dia na Copa Nike, estava todo mundo num prédio e o nosso delegado, que é o pessoal que cuida da documentação e tudo, é muito brincalhão. Ele brincou um dia com o menino ficou nervoso e um dia nós entramos no quarto dele, tiramos todas as camas, tudo, ele dormiu de pé, não tinha outro lugar para dormir. Tiramos todas as camas e tudo, pegamos o extintor, molhamos o quarto dele inteiro, uma bagunça inteira. Acho que essa foi a mais problema que nós demos foi nesse tempo no hotel, que até quase dispensaram a gente do hotel, tanta bagunça que nós fizemos. Acho que foi assim, a coisa mais que eu lembro foi essa. Você tem ideia, né? Estão falando de categorias de base do Barcelona em que os jogadores, no momento de descontração, faziam guerras com extintores de incêndio. Não faço isso em casa, hein, internautas? Mas realmente são histórias interessantes, fantásticas que o futebol proporciona. A gente teve esse privilégio de conversar com o Santos, essa lenda do futebol de Brasília. Isso, Gustavo, grande potencial, que realmente tem tudo para, ou no Barcelona principal, ou como a gente disse aqui num grande clube, apresentar o que tem de melhor realmente do futebol brasileiro, modelado, lapidado na Europa. Você imagina o que é o futebol do Gustavo, né? Um jogador brasileiro e que foi lapidado nas canteiras do Barcelona, nas categorias de base, que é onde você tem a filosofia de futebol vencedora, que está presente na seleção da Espanha, responsável realmente por encantar o mundo. Eu tenho um presente aqui para o Gustavo aqui, deixa eu até pedir aqui para o internauta aqui, licença para pegar a camiseta que a gente tem aqui, que é um oferecimento da Fruta Chocolate, que é parceira da NEB TV, produz essa camiseta que a gente vai passar aqui pro Gustavo e na sequência pro Santos. Vou provar que a gente presenteou o Santos também. E que vai fazer parte da NEB Store, que é a loja da NEB TV responsável por vender essas camisas com mensagens interessantes, como gentileza, gera gentileza. E eu vou mostrar para vocês aqui, pedir pro Santos aqui me ajudar. Abrimos aqui. E a campanha agora que a gente vai mostrar aqui para vocês, tá aqui, NEB TV. Uma coisa que é fundamental para todo mundo, né? Que é fé. Passar aqui para as mãos do Gustavo. Presente aqui. O Santos está me falando aqui que a palavra certa, não só para a vida, quanto para o futebol. E que sem isso ninguém chega a lugar nenhum, né, Santos? Verdade, a gente tem que ter fé, força de vontade, dedicação naquilo que está fazendo. Porque as coisas não caem do céu. Você tem que ir à procura dela. Então a fé é muito grande, o sonho, a gente tem que ir em busca desse sonho. E o Gustavo, acho que está conseguindo esse sonho. E eu acho que o Gustavo é um exemplo para os garotos de Brasília. Porque Brasília é celeiro de jogadores bons. Celeiro de jogadores que pode sair daqui e ir para outro lugar. Mas tem que ter um apoio. Se não tiver um apoio, não vai ao lado nenhum. E queria te falar, você falou dos jogadores de Brasília, queria te falar que eu sou o segundo maior artilheiro de Brasília. Atrás do Joãozinho? Atrás do Joãozinho. Eu era o primeiro, mas me tiraram um gol, não consigo provar esse gol. Gustavo fala que não, mas ainda vou provar para ele que eu sou. Com fé e com provas, a gente vai realmente constatar isso. Agora uma informação bastante relevante para a gente que acompanha o futebol de Brasília, né? Os dois maiores artilheiros do futebol de Brasília, que é o Joãozinho, que foi jogador do Taguatinga, seleção de Novos, e ao lado uma honra ter o Santos, que em princípio está na segunda posição, mas que ele vai buscar a prova de que realmente divide esse posto de maior artilheiro do futebol de Brasília junto com o Joãozinho. Eu falo pro Gustavo que eu queria que ele fizesse metade dos gols que eu fiz. Gustavo, você não é a tua praia fazer tantos gols, né? Mas pelo futebol que você joga, né? Você também tem uma provocaçãozinha pro pai, né? Não, eu tô tranquilo, não gosto de ficar provocando ninguém, não vou falar nada, porque senão... Mas tudo bem, se ele fez os gols dele, felicidades pra ele, parabéns, eu não sou de fazer gol. Eu vou demonstrar pra ele outras coisas no futuro e vamos ver se ele consegue... Espero superar ele em outras coisas. É isso aí, Gustavo. Essas duas palavrinhas aí, o que elas representam pra você, cara? Cara, eu acho que tem que ter mesmo. Fé é importante, tem que confiar sempre em você mesmo, acho. É a primeira coisa, você tem que confiar em você, confiar no seu trabalho. Porque quem não vai confiar se você não confiar no seu trabalho mesmo? Acho que você tem que trabalhar sempre com esperança de chegar sempre longe e ter fé que tudo vai dar certo. É isso. A gente vai ficando por aqui. Satisfação para nós da NEB TV ter essa oportunidade de conversar com o Santos, ex-jogador do Brasília, do Vasco da Portuguesa, do Braga de Portugal e de tantas outras equipes. Luiz Gustavo,
jogador do Cruzeirinho, que é onde ele começou, a escolinha que o Santos montou. Categorias de base Barcelona, hoje no Barça B, jogador da seleção portuguesa sub-20 e que tem tudo aí para realmente no futuro alcançar realmente o status de jogador de alto nível do futebol mundial. Agradecer a Meire, aqui da Secretaria de Esportes, da administração do Gama, que cedeu o estádio Bezerrão para a gente poder levar essa entrevista para vocês. E agradecer a vocês, internautas, que sempre acompanham esse trabalho que a gente faz da NEB TV, acompanhando o esporte de Brasília, o esporte do interior de São Paulo, lá na cidade de São José do Rio Preto, e dizer que é sempre uma satisfação estar indo levar essas informações para vocês. Antes de finalizar, deixar aqui uma informação, em vários pontos da entrevista foi mencionada uma mulher fundamental na vida do Santos e também na vida do Gustavo, que é a dona Aida, que namorada que virou esposa do Santos, e que realmente é uma pessoa fundamental que já daqui a um tempo a gente vai apresentar para vocês a importância que a mulher realmente tem no desenvolver da carreira de um jogador de futebol. E é uma coisa, né, Santos, que não tem como contrariar, né? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Com certeza. E a minha é essa. Com certeza. E atrás de um grande jogador tem que ter sempre uma excelente mãe, né, Gustavo? Com certeza, minha mãe é minha mãe. É uma mulher espetacular, acho que devo muito a ela. E ela sabe que eu gosto muito dela e acho que tenho a sorte de ter a mãe que eu tenho hoje. Para finalizar de vez, Gustavo, dá um recado aí para os jogadores jovens que estão aí assistindo essa entrevista e que pensam em vencer no futebol. O que eles precisam? Olha, precisa trabalhar. Acho que sem trabalho não chega a lugar nenhum. Tem que ter também muita paciência, porque esse é um mundo muito difícil. Não é tão fácil. O pessoal pensa que eu estou numa semana, pensa que tudo é fácil e não é. Tem coisas difíceis, tem momentos difíceis, mas que trabalham, que acreditam num sonho, que tudo pode acontecer. Santos, a dica que você dá também para quem quer vencer nesse mundo complicado do futebol? Você falou a palavra certa, mundo complicado do futebol. Mas é o que o Gustavo acabou de falar. Trabalho, dedicação, sempre estando à disposição para sempre trabalhar um pouquinho mais e ter fé em Deus, porque a gente sempre temos que ter essa fé. E essa palavra que você falou é importantíssima. E eu tenho certeza que esses garotos de Brasília, se tiver uma dedicação e não achar que já são jogadores, e sim, jogadores normais, que em busca do melhor, eles conseguem chegar a um futuro melhor. Quem vai ser campeão da Eurocopa? Você me pegou. Alemanha ou Espanha. Vamos ver se o Gustavo compactua também com isso. Não. Campeão da Eurocopa. Espanha. Felizmente vai ser Espanha, mas hoje eu acho que é a melhor equipe que a Itália. Acho que em termos de futebol é muito melhor e eu acho que vai dar Espanha. Desde o começo eu falei que ia dar Espanha e vamos ver se eu tenho sorte. Apostei com ele não acreditou, mas vai dar Espanha. Você diz infelizmente, Gustavo, pelo fato de Portugal ter sido eliminado pela Espanha, você estava torcendo para Portugal. Você considera, assim como Cristiano Ronaldo, uma injustiça Portugal ter sido eliminado pela Espanha? Injustiça eu acho que não, porque pênalti é uma coisa que é uma loteria, é sorte. Mas eu acho que nem Espanha nem Portugal mereciam perder. Mas no futebol tem que sair sempre um ganhador. Foi Espanha e paciência. Mas eu queria que Portugal passasse. Até pensei que o jogo ia ser mais fácil e tudo, mas Portugal deu a cara, jogou bem. Acho que merecia ter ganhado, mas hoje, como eu falei, Espanha também não merecia ter perdido, jogou muito bem. Tem uma grande equipe e Espanha ficar fora de uma final. Hoje o futebol é ruim, porque tem um grande time, acho que demonstrou na Eurocopa como joga. Tem uma grande equipe, eu acho que pode ganhar a Eurocopa, sim. Quando você diz que o futebol é ruim, é pela sequência da hegemonia estabelecida que a Espanha tem, que você não acha boa para o futebol? Você imagina que os campeões eles devam se renovar? Não é isso. Eu acho que o bom é ver a Espanha jogar. Acho que hoje traduz o que é o futebol. Na minha opinião, acho que futebol é que a Espanha joga, que o Barcelona joga, é paciência, tocar. E eu acho que para quem gosta mesmo do verdadeiro futebol, ver a Espanha jogar é uma maravilha. Então eu acho que era muito ruim não ver uma Espanha na final. Só tem um detalhe para acrescentar sobre a Eurocopa. Você também achou que foi uma injustiça, Santos? Eu acho que Portugal nesse jogo jogou bem melhor e podia ter passado. Mas futebol você sabe que nem sempre é aquilo que a gente pensa, né? E felizmente passou a Espanha e acredito que a Espanha possa ser campeão. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem vai ser campeão da Libertadores? Tenho que responder para o Santos, né? Depois dessa
semifinal fantástica contra o Santos que o Corinthians conseguiu passar. Meu palpite é de quem vai ser campeão da Libertadores é o Corinthians, mas não tem nada definido ainda. Já vi o Grêmio, já vi o Palmeiras conseguirem empate na Argentina e perderem o título dentro do seu próprio estádio. Então o Corinthians vai ter que jogar muita bola para poder confirmar esse título contra o Boca Juniors. E com esse palpite, desde que vos fala, a gente encerra essa entrevista aqui com o Santos e com o Luiz Gustavo. Privilégio demais. E tá aí, até um prenúncio do que pode ser a decisão da Eurocopa que vocês vão acompanhar nesse fim de semana entre Espanha e Itália, um jogaço e que a gente realmente vai ter o privilégio de acompanhar. Mais uma vez agradecer a vocês por terem acompanhado essa entrevista e dizer que a NEB TV está aí à disposição para justamente levar para vocês esse tipo de entrevista e a cobertura do esporte em Brasília que merece ser ainda mais apoiada. É isso. Grande abraço, brigadão por todos que acompanharam e até a próxima.